Aleluias. Deus continue vos abençoando nesta tarde. É possível que crê, e nós estamos aqui crendo nele, né? Aleluias. Não há impossibilidade para o nosso Deus. Por isso que nós adoramos, por isso nós louvamos, porque não há impossibilidade para ele. Ele disse para Abraão, quando Sara se riu consigo mesmo, e ele disse: há alguma coisa impossível para Deus? Porque não há nada impossível para ele, né? Todas as coisas são possíveis para o nosso Criador, né? Aleluia. Por isso que o cristão, embora na hora da prova, na hora do problema, ele adora o Senhor, porque ele sabe que para Deus não há nada impossível, né? Aleluias. Nós vamos ler os Hebreus capítulo 12, verso 1. Bom estarmos na presença dele, né? Bom ver a igreja louvando o Senhor, né? A gente está ali no escritório e escuta a igreja louvando. Isso é maravilhoso, né? Aí é quando pode cumprir o hino que vocês cantaram. Estou crendo que este templo vai tremer. Aí pode tremer mesmo, né? Que nós somos criadores de atmosfera, né? Hebreus 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Pai soberano, pela sua infinita graça, mais uma vez nós nos encontramos na tua presença. Agradecido, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá, a oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, de estarmos mais uma vez em tua presença, e mais uma vez louvar o teu nome e te bendizer, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Embora, Senhor, nas lutas, nos problemas, nós podemos dizer grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Porque o Senhor que peleja por nós e o Senhor que nos dá vitória em meio à luta, Pai. E, Senhor, agora vem, através da Tua palavra, falar aos nossos corações, que Teu Espírito Santo possa ter a total liberdade para falar aos nossos corações, Pai. Senhor, não permita o meu eu atrapalhar do Senhor falar, mas que o Senhor possa tomar o controle, Pai, e que apenas seja um vaso usado em Tuas mãos. É o que nós lhe pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Desça a tua unção agora sobre a tua palavra e abençoa nossos corações nesta tarde. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós lhe pedimos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, possam tomar vossos assentos. Queremos usar nossa escritura para um pequeno tema. Escritura bem conhecida de todos nós. Queremos falar um pouquinho sobre rodeados de testemunhas. E tem um tempo que estamos rodeados, né, de uma tão grande nuvem de testemunhas. Esse é o tempo, né? Porque nossos irmãos lá do passado, eles não tinham tantas testemunhas para eles olhar, para eles se basear, como nós temos nos dias de hoje. Nos dias de hoje nós estamos rodeados dessa tão grande nuvem, né, de testemunho, tanta coisa o Senhor tem feito, né? Temos a palavra toda recheada de testemunhos, e todos os tipos de testemunhos. Não há nenhum problema que você possa passar, que você possa dizer sobre esse problema,
eu não tenho ninguém para olhar o que Deus tenha feito sobre esse problema, porque nós temos uma palavra toda cheia de testemunhas de pessoas que passaram por muitas coisas que nós temos passado, e então nós temos aonde olhar. Mas nossos irmãos lá do passado, eles não tinham aonde olhar como nós temos. Por isso, como o Brano diz, nós vivemos num tempo privilegiado, a qual os profetas do passado, há muitos cristãos do passado desejariam estar vivendo nos dias que nós estamos. Mas, graças a Deus, né? E Deus nos chamou nessa época, né? Nós somos predestinados para esse tempo. Muitos dizem, mas é a pior era que estamos vivendo. Sim. Falando de trevas, é a pior era. Mas também é a era mais gloriosa, porque a era do arrebatamento. Estamos vivendo nos dias do arrebatamento, a qual os nossos pais do passado, nossos pais apostólicos, profetas, desejariam estar vivendo nos dias que nós estamos, e eles não tiveram esse privilégio, mas nós temos esse privilégio de estarmos vivendo na era do arrebatamento. E rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, a qual isso pode nos afirmar a nossa fé. Então nós deveríamos estarmos com um nível de fé muito mais alto do que nós estamos hoje. Nós deveríamos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, falando não só nós aqui, mas a noiva do Senhor Jesus Cristo em geral, ela deveria estar num nível de fé muito mais alto do que ela está agora. Porque nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, e esses testemunhos deveriam elevar a nossa fé. Porque um testemunho, para que serve um testemunho? Ele serve para elevar a nossa fé. Por isso que quando Deus faz algo em nossa vida, na sua vida, é um dever nosso testemunhar isso, do que Deus fez. Porque se o mundo tem prazer em testemunhar o que o diabo faz, nós também temos que ter prazer de testemunhar o que o nosso Deus também faz. Porque grandes coisas o Senhor faz por nós. Ele peleja por nós. Quantas com dificuldade em vencer, Ele peleja por nós. Ele venceu lá na cruz Ele já nos deu a vitória, e a vitória já é nossa, a vitória já é minha, a vitória é de cada um de nós. Nós não estamos aqui para tentar conquistar a nossa vitória já foi conquistada na cruz do Calvário, o Senhor já conquistou a nossa vitória. Hoje nós tomamos apenas posse da nossa vitória, porque a vitória já foi conquistada. Aleluia, ela já foi conquistada, o Senhor conquistou por mim e por você. Amém? Então esse é um tempo glorioso que nós estamos vivendo, porque estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunho, né? E como nós falamos, é um dever nosso contar as maravilhas de Deus. E a Bíblia diz, Salmo 125, fazer conhecido as obras do Criador. Então nós temos que fazer conhecidas as obras dele, né? Fazer conhecido o que Deus tem feito. Isso deve ser um prazer para nós, né? Falar das maravilhas de nosso Deus. E falar o quanto Ele é maravilhoso. Aleluias. Cantar louvores a Ele em gratidão pelo que Deus tem feito. Agora nós olhamos ali para o nosso irmão Noé, que testemunho, que nuvem de testemunho ele tinha para olhar nos dias de Noé. Não tinha essa tão grande nuvem de testemunho que nós temos. E mesmo assim ele pôde permanecer firme na voz de Deus, a voz que Deus falou com ele, que é destruir a terra, porque a maldade do homem tinha chegado até Deus, e Deus tinha se arrependido de ter criado o homem.
E Deus disse para ele: faça para você e sua família uma arca. E Deus falou aquilo, e diz o Mombrano, Deus não ficava vindo a cada instante, a cada dia, a cada semana, a cada mês, para dizer para Noé, eu continuo ainda com a minha promessa em pé. A minha palavra ainda continua valendo. Deus falou uma vez e aquilo foi o suficiente. E veja que Noé ele não tinha onde olhar um exemplo de algum dilúvio que Deus tinha destruído a terra. Ele não tinha um exemplo de como Deus tinha salvado o povo através de uma arca. Isso ele não tinha nada, ele não tinha nenhuma testemunha disso para ele olhar. Mas mesmo assim ele creu em Deus, mesmo assim ele teve fé em Deus. E agora nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, se Noé pôde ter fé, quanto mais nós deveríamos termos fé nele. Porque Noé não tinha essa tão grande nuvem de testemunho como nós temos a Bíblia recheada. Naqueles dias nem a Bíblia tinha. A única Bíblia que tinha era a natureza para eles olhar. Era a única coisa que eles tinham de testemunho. E a natureza não dava testemunho de chuva. A Bíblia que tinha naqueles dias era a natureza. E a natureza não dava testemunho de chuva, porque nunca tinha chovido sobre a face da terra. Veja, a única Bíblia que Noé tinha, ainda não poderia testemunhar que poderia descer chuva, porque nem orvalho descia dos céus. E mesmo assim, Noé ficou 120 anos pregando e construindo a arca, pregando e preparando a via de escape. Agora, para que servia aquela via de escape que ele estava preparando? Servia para ele mesmo, servia para ele e a sua família. E ele 120 anos pregando a mesma mensagem, pregando a mesma coisa. Parecia uma mensagem muito comum. Talvez as pessoas, vamos lá ouvir aquele velho pregador de novo. Chegava lá, o velho pregador com a mesma mensagem: Deus vai destruir a terra através de um dilúvio. Quem não entrar na arca não vai ter salvação. Talvez aquelas pessoas passavam mais um tempo, vamos lá ouvir de novo aquele velho pregador, ver se tem alguma coisa nova. Chegava lá estava Noé com a mesma mensagem. Com a mesma mensagem. Talvez quanto Satanás tentou vir na mente de Noé, dizer: Noé, tu tem que mudar, tu tem que fazer essa tua mensagem, dá um brilho a mais nessa mensagem tua. Faz um quadro mais bonito. Mas Noé continuava com aquilo que Deus falou para ele. Continuava com a mesma mensagem, mas ele não tinha uma testemunha para se firmar, como nós temos uma tão grande, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos. Veja o nosso pai na fé, Abraão. O que ele tinha para olhar? Somente a voz de Deus que veio a ele e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei, e far-te-ei de ti uma grande nação. Essa foi a mensagem de Deus para Noé. Ele não tinha ali testemunhas para ele olhar, não estava rodeado de uma tão grande nuvem de testemunha para ele olhar. Ele não tinha nenhum relato de alguém estéril dar à luz, como a sua esposa Sara era estéril. Ele não tinha nenhum relato de dois velhos poder ter filhos. Porque quando o anjo veio a Zacarias e a Isabel, Zacarias, ele tinha onde olhar nas escrituras, ele tinha testemunho que dois velhos podiam ter um filho, e mesmo assim Zacarias duvidou, por isso que ficou mudo. Mas Abraão, nosso pai na fé, ele não duvidou da promessa de Deus. Embora não tendo aonde se apoiar, não tendo uma base, não tendo uma testemunha, apenas a voz de Deus que ele ouviu, de um Deus desconhecido a qual ele nunca tinha visto.
E nós que temos visto a glória de Deus, quanto mais fé nós deveríamos ter nas promessas de Deus. E Deus tem promessa para nós todos os dias. Existem 365 não temas na Bíblia, um para cada dia do ano. Não temas. Aleluias. Não temas que eu sou contigo. Não temais, ó pequeno rebanho. Não temas. Eu venci o mundo, vós vencereis. Aleluia. Não temas. Eu não temas para todos os dias. E muitas vezes nós fraquejamos na fé. Por isso que eu digo que nós deveríamos estar com um nível de fé muito mais alto do que nós estamos. Isso eu coloco eu junto aí quando falo. Nós deveríamos, eu deveria estar com um nível de fé muito mais alto do que eu estou. Porque nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. Abraão não tinha nenhum exemplo de dois velhos ter um filho, de uma estéril dar à luz. Ele não tinha nenhum exemplo disso. Mas mesmo assim ele foi preparando o enxoval, porque ele creu na promessa de Deus. Aleluias. Agora nessa era que nós estamos vivendo antes do arrebatamento, nossos corpos serão transformados. Mas nós temos testemunha disso para crermos nisso. Mas muitas vezes a nossa fé não alcança nem para uma coisa pequena, né? Quanto mais para transformação. Mas eu creio que vai chegar um tempo, aleluia, vai chegar a hora a qual o nível da noiva de Cristo vai subir a um tal nível, aleluias, que vai ser quando vai ter o arrebatamento, que o nosso nível de fé vai subir tanto que nossos corpos serão transformados, e nós chamaremos os mortos, eles ressuscitarão, amém? Mas nós vamos ter que estar num nível de fé mais alto. Mas nós temos testemunho na palavra para nós crermos, né? Mas agora Abraão, a gente olha para quê? Olhar somente para aquela voz. Talvez muitos diziam, talvez até mesmo muitas vezes Satanás tentava. Abraão, talvez ele ficava meio assim, será mesmo que não foi só um pensamento meu, aquela voz? Mas algo mais forte lá dentro de Abraão dizia, foi Deus. É Deus que falou contigo. Que quando Deus fala, você não tem mais temor. Quando Deus fala, você não tem mais medo, porque você sabe que Deus é poderoso para cumprir a sua palavra. Agora, essa mesma escritura que nós lemos aqui, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, o que mais ela diz que temos que fazer? Deixemos todo o embaraço. Às vezes nós estamos enredados em coisinha aqui, coisinha ali. Vamos deixar todo o embaraço de lado. Nós temos uma carreira para correr. Aleluias! Nós temos uma carreira para correr. Então deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, porque o pecado ele nos rodeia de perto. Você não vai pensar que o pecado não está te rodeando de pertinho, não. Ele está bem de perto. É um vacilozinho que nós damos, nós caímos. É um descuidado, nós caímos. Por quê? O pecado ele está nos rodeando de perto. Mas a Bíblia diz: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Deus nos alistou para essa carreira, essa caminhada. Aleluias. E nós temos que correr essa corrida. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos correndo essa corrida que nos está proposta, porque há um prêmio lá na frente.
Aleluia, nós temos que olhar para o alvo, lá para o prêmio. Se nós ficar olhando para os lados, você não vai chegar lá. Mas nós temos que olhar para o prêmio, porque vale a pena o prêmio, vale a pena nós nos esforçarmos, vale a pena nós correr essa carreira, porque o prêmio que está nos proposto é grande. Então, o que temos que fazer é deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Ombrana fala a mensagem de inspiração, parágrafo 90, e diz: esta é a comissão da igreja hoje, deitar fora todo o fardo e o pecado que facilmente nos rodeia. Porque o pecado está sempre diante de nós, como disse o apóstolo Paulo, né? Ele está sempre diante de nós. Então é deitar fora todo o fardo e o pecado, porque muitas vezes nós queremos correr essa carreira com um fardo, carregando o fardo, mas o Senhor Jesus Cristo já levou o nosso fardo, lá na cruz do Calvário. Ele tomou o meu fardo, tomou o seu fardo, aleluias, e Ele nos deu o fardo dele, e Ele disse: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. O nosso fardo era pesado, o nosso jugo era pesado, mas Ele disse: tomai o meu fardo que é leve, toma meu jugo que é suave. Mas muitas vezes nós deixamos o fardo de Deus e pegamos o nosso fardo. O nosso fardo é pesado, é difícil, mas Ele já carregou por nós e nos deu um fardo leve. Aleluias, o fardo dele é leve. Irmão, diz o irmão Brando, deitar fora todo o fardo. Nós não temos que estar carregando fardo de consciência, fardo de memória, porque isso às vezes se torna um fardo. A nossa memória, a memória do ser humano, porque nós temos essa dificuldade de esquecer certas coisas. Às vezes o que é bom nós esquecemos fácil, mas essas coisas ruins a gente não esquece. Veja Israel indo para o Egito, para Canaã, melhor dizendo, depois que saiu do Egito. Eles tinham que uma terra da promessa, uma terra que manava leite e mel, mas eles esqueciam da terra que manava leite e mel e lembravam que as memórias lembravam de paneladas de carne. Das coisas ruins lá do Egito eles não lembravam, mas lembravam das paneladas de carne, porque o inimigo queria fazer eles retornar, porque o inimigo queria que eles continuassem aqui como escravos. Mas Deus não chamou os seus filhos para ser escravos, Deus nos chamou para sermos livres. Aleluia, Deus nos tornou livres. Então não temos que estar carregando fardo. Israel lá no deserto, sempre carregando aquele fardo, sempre com memória de Egito, tentando levantar que o general que levasse de volta para o Egito, sendo que eles tinham a coluna de fogo na frente, sendo que eles tinham um profeta vindicado por Deus na frente, sendo que tinha que a terra da promessa na frente, mas eles lembravam o quê? Do Egito, aonde eles eram maltratados, aonde eles eram escravos, e era o que eles lembravam. E muitas vezes nós ficamos com memórias de passado, e isso é um fardo, e não tem como avançar com o fardo. Por que Israel ficou 40 anos vagueando no Egito, no deserto? Por quê? Por causa das suas memórias, lembrando do Egito, e quando eles lembravam, eles murmuravam: por que nos trouxe até aqui, Moisés? Será que não tinha sepulcro suficiente no Egito para nós morrermos lá? E a coluna de fogo estava diante deles. Eles tinham ali a testemunha viva diante deles, o anjo do pacto, que é o Senhor Jesus Cristo, andando com eles. E eles lembrando as memórias, fardo de memória. E às vezes nós ficamos presos com fardos de memória e não avançamos. Mas deitar fora todo o fardo e o pecado que facilmente nos rodeia, para que possamos correr com paciência a carreira que nos é proposta.
vendo que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhos, como os milagres foram feitos por fé, diz: deixemos de lado todo o fardo, o pecado que facilmente nos rodeia. Nós estamos perdendo muito tempo para as pequenas coisas sociais, nós estamos perdendo muito tempo tolerando o mundo, nós estamos parando muito para ver se não estamos ficando um pouquinho fanáticos. Mas agora é tanto culto, sei que eu não estou ficando fanático, lembrando, nós estamos parando muito para ver se não estamos ficando fanáticos. Lembrando, eu tenho mais medo da pessoa, que tem medo do que a pessoa que é um fanático. Eu tenho mais medo da pessoa que tem medo de ser fanático do que aquele que é fanático. Porque aquele fanático está procurando servir ao Senhor. Isso é correto. Olha que coisa. Eu preferia ter um pouco de fogo selvagem do que não ter nenhum fogo. Certamente preferiria. Eu preferia ser um pouquinho exagerado na minha adoração. Eu preferia ser um pouquinho exagerado para estar na presença de Deus do que não ter nenhum fogo. Eu preferia estar ao redor de um fogo que está pipocando e saltando a qualquer tempo, enquanto o mundo está frio, porque esse mundo está gelado. Esse mundo está gelado para as coisas de Deus, mas é tempo da noiva de Cristo, a igreja de Cristo está pipocando na presença de Deus. Aleluias. E saltando a qualquer tempo, enquanto o mundo está frio, do que estar ao redor de um iceberg. Certamente, não pinte um fogo. Você não pode ser aquecido por um fogo pintado. E por que vão ficar com um fogo pintado se tem o fogo real do Espírito Santo? Aleluia, se tem o Espírito Santo que é real, o Espírito Santo é fogo consumidor, e consome o pecado, consome as coisas erradas. Lembrando, você tem que ter um fogo real, uma chama viva. Aleluia, nós temos que ser uma brasa viva, porque brasa apagada, de que serve uma brasa apagada? Do que serve um fogão que não funciona as bocas? Eu vou aquecer uma água, mas bota ali, se não acende, o que adianta aquele fogão? É preferível você ter um fogão com uma boca só do que funciona, do que um de 4 bocas que não funciona nenhuma. Amém? Amém. Aleluia. Você tem que ter um fogo real. Não é o que os apóstolos fizeram, mas o Espírito Santo nos apóstolos, porque é o mesmo Espírito Santo hoje. Sigamos adiante e temos que ter aquele mesmo fogo que os apóstolos tinham. Temos que ter aquele mesmo fogo. Alguém veio a mim e disse: eu ouvi você dizendo em um dos seus sermões que Jesus disse: as coisas que eu faço, vós também as fareis. E essa pessoa disse, irmão Brana, vamos ver você partir o pão, então alimentar os 5.000? Você disse que Jesus disse: as coisas que eu faço, vós também as fareis. E você crê nisso? Então essa pessoa disse: então, irmão Brana, então vamos ver você fazer isso. Vamos ver você partir o pão, então alimentar os 5.000? Deixe-me ver você transformar a água em vinho. E eu disse: nós estamos em nossa infância ainda na caminhada, mas estamos crescendo. Amém? Você crê que está crescendo? Aleluia. Você pode estar ainda na infância da caminhada, mas nós estamos crescendo. Você, quando está dando os primeiros passos, é devagarinho, os primeiros passos, e cambaleando, mas nós estamos crescendo. E quanto mais rápido nós tirarmos, vocês, bando de fanáticos, foram mais do caminho, nós estaremos fazendo isso. Vou tirar vocês incrédulos do caminho, nós estaremos fazendo isso. Mas nós estamos fazendo, eu disse, agora, a cura não é mais questionada. Mesmo os médicos já reconhecem, muitos médicos já reconhecem que existe a cura divina. Amém?
As melhores associações médicas de toda a Associação Americana da Medicina reconhecem que a cura divina vem pelo sangue de Jesus Cristo. Isso é correto. E eu disse, se nós pudermos tirar vocês do caminho, esses bandos de incrédulos, o suficiente para conseguir com que Deus se mova através da multidão, vocês verão tais coisas acontecerem. Elas não estão acontecendo porque é muita incredulidade ainda no meio. Porque onde não houver mais incredulidade, tudo é possível para aquele que crê. Se crê, verás a glória de Deus. O problema é que há muita incredulidade ainda no nosso meio. De nós mesmos. Incredulidade nossa. Não lá do mundo lá fora. Nós vamos ter incredulidade nossa para crer no poder de Deus. Mas nós simplesmente estamos crescendo. Olhe para os milagres de Jesus, começaram da mesma maneira. Começou aos pouquinhos, não foi? Os primeiros milagres de Jesus, foi até mesmo meio oculto. Ali transformou água em vinho. Mas ainda disse, quando Maria chamou, sua mãe chamou ele, e disse, olha, faltou vinho. Faça alguma coisa. E esse mulher não chegou ainda a minha hora. Ainda ele estava oculto. Começou assim. Talvez os milagres na igreja ainda estavam meio ocultos. Mas já estão acontecendo. Já está operando. E os primeiros milagres que Jesus fazia, ele dizia para as pessoas, não conte isso para ninguém. Estava oculto, não era assim? Lê a Bíblia para você ver. Os primeiros milagres de Jesus. Quando ele curou aquele homem ali que estava há 38 anos naquele tanque. O que ele disse para aquele homem? Você fique quieto, pegue a sua cama e vá, mas não diga a ninguém. Porque ainda estavam ocultos. Mas já estava operando. Pode ainda estar meio oculto, mas já está operando. Mas chegou um momento que foi crescendo. Amém? Aleluia, eu creio que está crescendo. Aleluia, nós simplesmente estamos crescendo. Olha os milagres, para os milagres de Jesus começaram da mesma maneira e finalmente aumentaram até a ressurreição de morto. Foi aumentando, aumentando, aumentando. Aleluias. Ali tinha 5.000, Jesus já não se importou em multiplicar pão para 5.000. Já não era mais as coisas de oculto. Ali quando chegou no túmulo de Lázaro, ali tinha pessoas de vários lugares que tinham vindo consolar Marta e Maria. Ali tinha de várias nacionalidades pessoas, e ele não se preocupou com isso. Vai chegar um ponto que os milagres serão manifestos a todos. Aleluias. Porque nós somos o sal da terra, a luz do mundo, e essa luz vai ter que brilhar. Pode estar meio fosca ainda, mas ela vai brilhar. Aleluias. Louvado seja o nome dele, né? Nós temos descoberto recursos por uma promessa divina de ninguém mais do que o Filho de Deus, dizendo: aquilo que pedires ao Pai em meu nome, eu o farei. Mas tem que ser no nome dele, para a honra e glória dele. O problema é que muitas vezes nós queremos fazer no nosso nome, aí dá errado. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas no nosso nome, para o nosso nome aparecer, para o meu nome aparecer, aí não funciona. Tem que ser no nome dele. Se é no nome dele, é para a honra e glória dele. Aleluias! É para a honra e glória dele, não para eu crescer, não. Eu tenho que diminuir, ele tem que crescer, como João Batista disse: importa que ele cresça e eu diminua. Irmão, enquanto a igreja estiver grande,
Não vai adiantar nada, não vai funcionar nada o nome da igreja grande. A igreja tem que diminuir para ele crescer. Não estou falando em multidão, nós diminuímos nosso eu, diminuir nosso orgulho, para que ele cresça em nosso meio, porque toda honra e toda glória seja dada ao nosso Criador. Aleluia, eu estou aqui para a sua glória. Amém, você crê nisso? Não adianta nós reunirmos aqui para a nossa própria glória, eu vir aqui para mostrar para a minha própria glória, você vir aqui para a sua própria glória, para dizer o quanto você é santo, quanto isso, você é aquilo, isso não serve de nada, mas nós estamos aqui reunidos para a glória de Deus. Aleluia, nós viemos aqui para a glória dele, nós cantamos aqui para a glória de Deus, nós pregamos para a glória de Deus, nós ofertamos para a glória de Deus. É para a glória dele. Então aquilo que pedis ao Pai em meu nome, eu o farei. Amém. Eu me sinto religioso bem agora. Que coisa, pense nisso. Todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Deus, eu já tenho fé suficiente para o enfermo agora. Mas Deus dá-me fé suficiente para algo mais. Mombrando dizendo, eu tenho fé suficiente para orar por um enfermo, ele fica curado. Mas eu preciso de fé suficiente para algo mais ainda. Ainda nós só temos fé para a cura divina e muitas nem para a cura divina. Quanto mais para algo mais, né? Mas algo dentro de nós anela. E se tem um fundo clamando é porque tem um fundo para responder. Eu estou faminto, meu estômago está aumentando, eu quero mais de Deus. E quanto mais você se aproxima dele, quanto mais você se alimenta dele, mais fome você tem dele. Mais seu estômago aumenta, mais você quer. Eu quero mais de Deus. O natural tipifica o espiritual. A pessoa que come um pouquinho, ela tem o estômago pequeno. E quanto menos ela come, mais seu estômago vai diminuindo. Aí quando é 2 garfadas, ela já sente o suficiente, porque o estômago está pequeno. Agora a pessoa que come um pouquinho mais, o estômago vai aumentando. E pode estar sempre com fome. Isso eu sei por experiência própria. Mas quanto mais fome, parece assim na hora, um pouquinho está com fome de novo. Mas porque o estômago vai aumentando, mas isso é sério. A gente ri, mas é verdade. Quanto mais a gente come, mais o estômago aumenta. Não adianta, eu vou encher a barriga agora para não ficar um bom tempo sem sentir fome. Engano. Aí o estômago aumentou, baixou um pouquinho, já está com fome de novo. E a pessoa que come um pouquinho, parece que nunca tem fome, nunca está com fome, porque o estômago é bem pequenininho. E agora, levando isso para o espiritual. Quanto mais nós alimentamos de Deus, mais fome nós temos dele. Amém? Mais seu estômago cresce e mais você quer se alimentar. Mais você quer mais de Deus. Porque tem mais de Deus para você. Tem mais de Deus para nós. Aleluias. E desmembrando, meu estômago está aumentando. Eu quero mais de Deus. Que possa não só o estômago no natural aumentar, né? Eu estou no natural, aumentar é fácil, agora eu estou no espiritual, mas é difícil de aumentar. Mas quanto mais nós alimentamos, mais fome nós vamos ter, né? Aleluias. Agora vamos continuar. Agora, se nós pudéssemos nos entregar completamente a Deus e a sua vontade, não a minha vontade. Nem Jesus fazia a sua própria vontade. Ele disse, Senhor, e aí ele dizia, eu faço aquilo que meu Pai mostra. Que seja feita a tua vontade e não a minha. Agora, se nós pudéssemos nos entregar completamente a Deus e a sua vontade, e nos livrássemos de nossos próprios pensamentos e simplesmente deixássemos a mente de Cristo estar em nós. Vamos deixar de lado a nossa mente, porque a nossa mente, como eu falei, é memórias, é imaginações. Isso é a nossa mente. Mas e a mente de Cristo em nós? A mente de Cristo vê além. A mente de Cristo não olha para trás.
A nossa mente olha para o passado, mas a mente de Cristo olha para frente. Por que Josué e Caleb, né, se nós somos mais do que capazes de possuir essa terra? Porque eles tinham a mente de Cristo. Eles olharam para frente, eles olharam para a promessa. E Deus que tinha dado aquela promessa, Deus era suficientemente grande para conceder aquela promessa a eles. Nosso Deus é capaz de nos colocar nessa terra. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam ali com a mente de Cristo. Nosso Deus a qual nós servimos, Ele é capaz de nos livrar da fornalha. Veja, se tivesse com a mente deles, estariam pensando no passado. Mas eles estavam olhando para frente. Eles tinham aqui a mente de Cristo. E uma hora nós temos que ter a mente de Cristo. Não nossos pensamentos, mas deixar a mente de Cristo estar em nós. E aquelas mesmas operações do Espírito trabalhariam através de nós exatamente como as coisas naturais acontecem. Exatamente a mesma coisa, porque nós somos primeiramente criados para esse propósito, para controlar, para governar e louvar a Deus. Você sabia que foi para isso que o propósito de Deus ter colocado o homem aqui na terra? Para controlar, governar e louvar a Ele. Porque a palavra Deus simboliza objeto de adoração. E Deus criou o homem para adorar a Ele. Mas às vezes o Satanás vem e torce a nossa adoração, nós adoramos outras coisas e não adoramos o Criador. Mas quando a mente de Cristo está em nós, nós vamos adorarmos a Ele. Por isso toda a honra e toda a glória seja dado a Ele. E Jesus disse, se vós estiveres em mim e minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo que quiseres e vos será feito. O problema é que nós pedimos e não damos o tempo necessário para Ele cumprir. Porque o tempo de Deus não é meu tempo, não é o seu tempo. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. O tempo é no tempo de Deus. Você pede algo, mas você quer que Deus responda ao seu pedido no seu tempo. Mas Deus não trabalha no nosso tempo, Deus trabalha no tempo dele. Porque Ele sabe o amanhã, Ele sabe o que é melhor. A nossa visão é curta, nós enxergamos só o que está diante dos nossos olhos, próximo. Já longe você já não enxerga, fica turva a sua visão, você já não consegue definir as coisas direito. Você olha algo longe, você não consegue, você vê lá uma montanha, mas o que tem naquela montanha, que tipo de árvore tem naquela montanha, qual o tamanho daquela árvore, você não consegue ver, porque você está vendo de longe. Essa é a visão humana, mas Deus, a visão de Deus não é uma visão humana. Ele sabe todas as coisas. Antes de existir, Ele já sabe todas as coisas. Se vós estiverem em mim, minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiser e vos será feito. Se vós estiverem em mim, minhas palavras estiverem em vós. Agora, o Pai e sua palavra são inseparáveis. Porque a palavra é seu Filho. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne, habitou entre nós. Deus e sua palavra são inseparáveis. Você não pode ter Deus sem ter sua palavra. Muitas pessoas dizem, eu tenho Deus, mas não obedecem a palavra, então, que Deus é esse? Deus e a palavra são um. Como Jesus disse, eu e o Pai somos um, porque Jesus era a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, no princípio, que era o verbo? A palavra, o verbo é a palavra. Então, você não pode ter Deus sem ter sua palavra, e quando você tem a palavra dele, você o tem. Amém? Você o tem. Então, amados irmãos, nós temos que rodear de uma tão grande nuvem de testemunho. Quanto sobrenatural o Senhor tem feito em nosso meio. Quantos milagres Ele já realizou. Nós que somos esquecidos muitas vezes. Mas muitas vezes quando a gente se reúne, às vezes com alguém, começa a contar testemunhos, e aquilo vai brotando, você vê quanto Deus já fez. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. Mas agora nós temos que deixar todo o embaraço. E o pecado, porque o pecado faz com que nós esquecemos do poder de Deus.
o pecado que afasta o homem de Deus, sempre foi nisso. Veja no jardim do Éden, quem afastou o homem de Deus foi o pecado, quando entrou o pecado. Isso afastou o homem de Deus. Mas Jesus veio para quê? Para perdoar os nossos pecados. Ele tomou meus pecados e os seus lançou o quê? No mar do esquecimento. E assim nós andamos com um baita-fardo nas costas, lembrando, mas eu fiz isso, que coisa, eu fiz aquilo, mas que vergonha do que eu fiz, e Deus nem lembra mais. Ele já lançou lá no mar do esquecimento, e você carregando o fardo que não pertence mais a você. Deixe todo o fardo que tão perto nos rodeia, e pecado tão perto nos rodeia, e corra com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Isso está no verso 2 de Hebreus 12. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Quem é que nos deu fé? Ele. A fé que você tem pertence a Ele. Então olhe para Ele, então. Às vezes nós olhamos para o problema, mas olhe para Ele. Olhe para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluias. Para nós encerrarmos aqui apenas o parágrafo da mensagem, a deidade de Jesus Cristo, e estou encerrando aqui. E ele disse: o reino de Deus estará dentro de vós. Quantos creem nisso? Amém? De modo que por isso as legiões, os poderes, o amparo dos santos anjos está em você nesta noite. Pela deidade de Cristo, pelo batismo do Espírito Santo. Sim, Senhor. Quem são vocês nesta noite? Quem é Cristo Jesus? Ele está em você o tanto quanto você o permitir estar. O quanto você permitir estar, ele está dentro de você. Se você dar só um pedacinho para ele, ele vai usar aquele pedacinho. Agora, se você der todo o seu ser, ele vai usar todo o seu ser também. Aleluia. Por que tem muitos cristãos que às vezes é só a aparência, né? É só a forma exterior que parece como cristão. Por quê? Só dá a parte exterior para Deus. Ele vai usar o pedaço que você der. Mas quando abre a boca, às vezes é um sepulcro aberto. E tem aparência. Se veste corretamente, conforme a palavra. É só o exterior que dá para Deus. Mas nós temos que dar todo o nosso ser a Ele. O nosso exterior, a nossa boca, nosso pensar e o nosso coração a Ele. Corpo, alma e espírito sejam irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então Ele está em você o tanto quanto você o permitir estar. E outras pessoas só dão a boca. Para Deus, a pessoa fala corretamente. Olha, quem vê a pessoa falando, um verdadeiro cristão. Mas o resto da vida, por quê? Foi só que a pessoa permitiu Deus usar. Deus só usará o que você permitir Ele usar. Mas Ele está pressionando, porque Ele quer o controle total de você. Tentando entrar em você, mudar-se para dentro de você. E muitas vezes nós mantemos a distância e vagueamos e olhamos e ficamos pasmados, nos retemos um pouco. Não faça isso. Não se retenha ao Espírito, mas dê lugar ao Espírito Santo de Deus. Temos que dar lugar para o Espírito Santo operar na nossa vida. Aleluias, mova-se para dentro do reino de Deus, a hora está aqui. Aleluias, a hora está aqui. Deixa Deus operar na sua vida. Mas o nosso eu que atrapalha, a nossa vontade que atrapalha, nosso orgulho atrapalha de Deus operar. Mas deixa Deus. Pedro e os discípulos, que eles eram pescadores e conheciam o mar, eles achavam que eles tinham condições de manter aquele barco andando naquele mar, naquela tempestade, porque eles eram acostumados a enfrentar a tempestade.
E por eles ser acostumados a enfrentar a tempestade, eles achavam que eles podiam vencer aquela tempestade, vencer aquele vento e vencer aquelas ondas. E muitas vezes nós acostumamos tanto com os problemas que achamos que nós somos capazes de enfrentar os problemas. Na verdade, nós não somos capazes de nada. Mas quando a coisa ficou feia, que eles viram que não tinha mais o que fazer, que o barco ia ao profundo do mar, aí eles lembraram, para aí, nós temos Jesus conosco, nós temos o Mestre conosco, está na hora de nós nos sacudirmos e pensarmos e se lembrarmos disso. Nós temos Ele conosco, Ele andando conosco, caminhando conosco, e Ele é em nós. Porque lá era Ele andando com Ele, mas hoje é Ele em nós. Ele é em nós. Se vós estiveres em mim, minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Ali naquele dia no barco, era Jesus dizendo: mar aquieta e vento para. Mas hoje Ele está dentro de você, é Ele usando a sua própria voz e dizendo: problema, tu tem que sossegar o problema. Lá era Jesus, porque Jesus estava andando em forma física com eles, mas agora Ele está em espírito em nós. Agora não é Ele mais falando com a boca natural, não. Agora é Ele falando com a nossa boca, porque hoje Ele não tem outras mãos, Ele não tem outra boca, não tem outras pernas, a não ser a minha e a sua, para operar. E para Deus operar hoje, Ele tem que operar através de nós. Você crê que Ele tem que operar através de você? Aleluias! Então a hora está aqui para essas coisas acontecer. Então dê o controle para Ele, que Ele vai governar o seu ser. Mas alguém diz: mas vai ser eu falando. Não, não vai ser mais você falando, vai ser Ele falando. Vai ser somente a sua voz. Vai ser somente a sua mão. Quantas coisas você faz que você não tinha capacidade para fazer, e quando você vê, você fez. Quantas vezes aconteceu isso? Quem é que fez? Quem é que usou suas mãos? Quantas coisas você não tinha inteligência de fazer tal coisa, e quando vê, desce uma inspiração e você faz e aquilo dá certo? Foi acaso? Não, foi Ele. Isso tem testemunha disso. Muitas vezes, irmão, quando eu trabalhava colocando engate de reboque, eu mexia com muitos carros, esses carros modernos, e colocar módulos para fazer funcionar o engate de reboque, funcionar a instalação elétrica dos engates de reboque. E eu entrei numa área que eu nunca tinha, não sabia de nada, entrei às escuras, e começou a aparecer esses carros modernos, até Land Rover, eu botei engate de reboque e fiz elétrica. Quem é que deu sabedoria? Chegava assim, via aquela fiação toda. Meu Deus, e agora? E quando me dava por conta, lá estava funcionando. Aonde na cidade de Rio Grande não tinha quem fizesse. Vários veículos foram levar lá que não tinha profissionais na cidade que se animavam a fazer, nem elétrica renomada se animavam a botar. Um rapaz levou uma BMW lá para fazer a instalação elétrica, que ele veio aqui por Coronel Rio Grande, ninguém fez, veio aqui em Pelotas, alguém fez e deu problema na elétrica. E ele levou lá: você faz? E eu disse: sim, deixa ela aí que a gente faz. Quem deu sabedoria? Tu acha que eu tenho sabedoria? Eu não entendia nem de elétrica de casa, quanto mais elétrica de veículos modernos. Não fiz curso, não fiz nada, mas quem dá isso, irmãos, é Deus. Eu não digo que eu fazia, não, Deus que fazia. Ele usava o meu entendimento, as minhas mãos para fazer. Deus é capaz disso, irmãos. Agora nós temos que ter fé e crer. É claro, eu vou fechar os olhos, Senhor. Pelo amor de Deus, me ajuda. Porque um veículo daqueles desse problema, Deus o livre, eu tinha que dar a loja, entregar a loja para a pessoa e não pagaria o estrago do veículo daqueles. Mas graças a Deus nunca tive um problema sequer. Irmãos, é somente Deus.
É somente Deus. Porque por nossa sabedoria humana, muitos com curso não se animavam a mexer. E sem curso, sem nada, sem ninguém para ensinar. Mas tinha Deus para ensinar. Deus sabia que precisava ganhar o pão. Então, quando Deus sabe, Ele faz, nos dá sabedoria. Eu creio que o irmão trabalha em área de construção civil. Quantas vezes o irmão não se deparou com isso, né? Problemas que o irmão olhar e não saber o que fazer. E quando vê, desce uma inspiração e Deus dá, ó, faz isso, isso, isso e dá certo. Porque é Deus. E Deus faz perfeito. Até hoje, a minha esposa é testemunha, meu telefone recebe mínimo umas 2, 3 mensagens por dia de pessoas atrás de mim ainda para fazer elétrica de engate de reboque. Eu já não tenho a loja há 1 ano e 4 meses, e até hoje, mínimo umas 2, 3 mensagens por dia chega no meu telefone. Mas Deus não queria nisso, né? Ele me deu graça quanto deu, mas também a gente tem que saber quando a porta fecha, quando Deus fecha uma porta, ninguém abre. E a porta também que Deus abre, ninguém fecha. E às vezes Deus abre uma porta por um período de tempo. Deus o permitiu, Deus abriu ali a porta ali para Elias, para ir àquele riacho. Quem mandou Elias para o riacho? Foi Deus. Mas chegou um ponto, o riacho secou. Deus já tinha aberto outra porta para Elias. Vai a Serepta que eu já preparei uma viúva. Então nós temos que entender o tempo de Deus, não o tempo nosso, mas o tempo dele. Vamos colocar em pé. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Soberano Pai. Oh, o Senhor tem nos dado tantos testemunhos, Pai. Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. Senhor, é só nós abrir a Tua palavra, nós podemos ver quanta coisa, quantos milagres, quantas providências o Senhor preparou para o Seu povo. Isso nos deveria trazer fé, Pai, que a nossa fé possa estar um nível mais alto, porque estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos do que o Senhor tem feito, Pai. Oh, bendito Pai, o Senhor tem sido maravilhoso para conosco. Agora que possamos dar valor a esses testemunhos que nós temos ao nosso redor. Oh, Senhor, nós temos em nossos dias, nós temos sobre a vida de nossos irmãos, de nossas irmãs, quantas curas, quantos milagres o Senhor tem feito, quanto sobrenatural o Senhor já tem operado. Coisas impossíveis o Senhor tem feito, Pai. E muitas vezes mesmo assim nós duvidamos da Sua promessa. Muitas vezes nós duvidamos, Senhor. Oh, Pai bendito. Mas que o Teu Espírito possa estar sobre nós e nós reconhecermos quão pequenos somos e quão falhos somos, Pai. Oh, bendito Pai. Nos dê, Senhor, que possamos ter esse reconhecimento, que o Senhor tem nos dado tantas coisas, e que possamos ter mais fé em Ti, confiar mais nas Tuas promessas. É o que nós pedimos e desejamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, eu queria fazer uma oração especial para nossas crianças.